principalmente a parte de trocar o pneu, que é uma coisa que é bem difícil pra mulherada, né? E tão importante, né? Porque mulherada vai pegar a estrada e vai precisar dessas noções. Daqui a pouco vai estar num local onde não tem acesso a telefone, né? Não vai conseguir acionar um seguro, pelo menos a noção básica do que fazer, do que selecionar, né? Do que solucionar, vai saber fazer. Exato, é. Se ela tá num local que não tem telefone, que não pega sinal, pelo menos o pneu ela consegue trocar pra chegar em algum lugar mais próximo que vá dar essa maior assistência, né? Nós estamos no ar com o Cá Entre Nós, né, aqui na Rádio Sarandi, hoje conversando com a Pamela Garcia Correia. Para quem está chegando agora no nosso Facebook, agora estamos ao vivo também pelo Facebook, a gente está falando sobre esse assunto tão importante, né, que é a mecânica para mulheres. Atenção aí, mulherada, né? Quem já ficou na mão com alguma coisa ou não sabia solucionar, né, algo no seu carro, no seu veículo, é disso que estamos tratando hoje com a Pamela Garcia Correia. Ela recapitulando um pouquinho do que foi, né, esse curso, essa ideia de você. Você disse que já tinha visto, né, em outros locais aí com amigos, né, que já tinha sido feito esse tipo de evento e trouxe aqui para Sarandi. O que que vocês abordaram nesse curso? A gente tem alguns primeiros passos, né, que a gente fala para as meninas, digamos, conhecer algumas peças de troca de manutenção, né? Quando, por exemplo, tu compra um carro novo, zero, claro que daí descarta essa possibilidade. Mas um carro de alguém, um carro já com um tempo de uso, primeiras coisas que tu vai ter que olhar nesse carro, né? A troca de óleo, que é muito importante, o sistema de arrefecimento, que a gente sempre tem que estar de olho para evitar aí um probleminha bem grave, né, na questão de água. A correia dentada, que também é um dos itens aí bem importante para evitar problemas grandes no carro. E a troca de pneu, que é uma coisa que as meninas que chama bastante, né, a atenção das meninas. A fazer as manutenções, né? A gente ter essas manutenções a cada 6 meses, que acaba que a gente economiza do que então chegar, deixa ali o carro parado, rodando 2, 3 anos, quando vai para a oficina se apavora com tudo que tem que mexer, né? É uma Então, forma de prevenir também que exato. aconteça, é claro, além, né, dos transtornos com o carro, que também não venha a correr e prejuízos, né, no veículo, porque se puder ir evitando, daqui a pouco, né, as mulheres não sabem como fazer essa manutenção diária e chega lá na oficina depois com vocês e, como tu disse, se apavoram, né? É, e muitas mulheres, às vezes, têm receio de levar o carro para a oficina. Mas a gente sempre incentiva que, se é elas que usam o carro, que elas mesmas venham. E não mandar o marido, o pai, o irmão, o vô, né? Que às vezes elas ficam inseguras de levar o carro, pensando que o mecânico vai me lograr, vai dizer que tem algo para trocar, mas que não tem necessidade de fazer aquela troca daquela peça. Então, que elas tenham noção pelo menos do básico para não serem enganadas, né? Aqui em Sarandi eu acredito que não acontece tanto, mas fora acontece bastante de as pessoas se aproveitarem por ser mulher e por ser carro, né? Que não é algo que interessa tanto as mulheres. Então, é evitar esse tipo de coisa também. Sim. Pamela, o curso, agora que a gente está no Facebook também recapitulando um pouquinho, ele é oferecido dentro da oficina, né? Então, esse universo já está ali para a parte prática. E é claro que vocês devem receber sugestões também, né? Por exemplo, eu gostaria de saber mais sobre isso. Sim. Sim. Eu sempre deixo aberto. Eu passo o que eu tenho que passar para as meninas, né? O curso todo, assim, ele não é tão extenso também, né? Até porque muitas mulheres têm família, os filhos, né? Às vezes a gente faz no final de semana para não atrapalhar também o serviço dos meninos na semana. Então, ele é de 2 horas a 3 horas no máximo, assim. E eu sempre deixo bem aberto para as meninas tirar as dúvidas, né? De qualquer coisa que elas tenham, né? Principalmente essas coisas assim, acende a luzinha, elas já, tipo, meu Deus, que luz é essa? Né? Então, é algo que eu deixo bem aberto para elas com as dúvidas. E, Pamela, aqui para o Cá Entre Nós, para nossa audiência, gostaria que tu falasse, porque a gente tem essa visão de que é muito difícil, né? De que a parte mecânica, como a gente não tem muita afinidade com isso, acaba sendo algo difícil. Trocar um pneu é difícil.
Tu sente essa resistência também e é uma coisa realmente difícil ou que qualquer mulher pode aprender, pode se adequar? Olha, elas sempre pensam mesmo que, nossa, é um bicho de sete cabeças. Mas eu tenho até no nosso caderninho que eu sempre entrego para as meninas um passo a passo, bem certinho. Todos os passos que elas têm que fazer. Claro que é difícil tu soltar um parafuso de pneu, principalmente por ser uma segurança, né, para o carro. Tem que ser parafusos bem apertados, mas qualquer uma consegue fazer. Tem as técnicas ali, o jeitinho que a gente consegue dar para soltar esse parafuso sem ter que ser uma pneumática, né? Que é a ferramenta que os meninos usam na oficina. Porque, claro, tu estando na oficina, se tu usa uma ferramenta, é muito mais fácil que tu tá lá fazendo força, né? Hoje em dia a gente não faz mais força. Antigamente, sim, não tinham as ferramentas que existem hoje, né? Mas tem os jeitinhos que a gente consegue e as técnicas para trocar esse pneu. E não é tão difícil, não. Não é um bicho de sete cabeças. Várias meninas ali fazem bem tranquilo. Até o último curso que eu dei foi... Eu acho que foi em novembro. Eu já estava grávida. Então, ainda grávida, eu consegui, né? Então, se uma mulher grávida consegue trocar um pneu, qualquer uma troca. Com E certeza. ali, não só no curso, mas no dia a dia da oficina, Pamela, o que tu mais identifica, assim, de dificuldade nas mulheres? Ou então, o que mais elas procuram para solucionar ali na oficina? Olha, tem bastante meninas que vão na oficina, realmente que fazem as manutenções, não digo mês a mês, mas a cada 3, 6 meses, aquelas manutenções de prevenção, né? A principal seria tu deixar a troca de óleo em dia, que ela é de 6 em 6 meses. Mas as meninas gostam, e eu sempre incentivo também o Thiago a, quando ele vai entregar o carro, quando é mulher, chamar ela, mostrar as peças, mostrar o que foi feito, o que foi trocado, por que foi trocado aquela peça, porque às vezes elas pensam, ai, mas tinha um ronco no pneu, será que não é o barulho do pneu? Não, era um rolamento estourado. Então ele mostra o porquê que aquele rolamento estava ruim, que tinha que trocar. Então eu sempre falo para ele também a incentivar as meninas a se atentarem àquilo, né? E conhecerem um pouquinho. Até ele foi um pouquinho difícil eu implantar nele isso. Porque o homem também é um pouco resistente, né? A deixar a mulher um pouco vir para a oficina. Então, os primeiros foi mais difícil ele vir junto. Mas hoje ele super me apoia, né, de a gente estar ali fazendo esses cursos, de trazer as meninas também para a oficina. A gente atende também várias locadoras que as condutoras são mulheres, né? Então elas vão até a oficina, levam os carros, ele mostra o que tem que fazer, né? E quando finaliza, ele mostra as peças, que eu acho isso muito interessante e importante para elas verem a necessidade de fazer essa manutenção. E às vezes é tão simples, né? A gente entender para que funciona cada coisa, né? Exato. Porque as peças, elas têm nomes muito esquisitos. Algumas peças, né? Algumas são mais comuns, mas tem peças que têm nomes estranhos que a gente nem tem ideia do que é e para que serve, né? Então, às vezes, pode alguém de usar de má fé então, e falar os nomes estranhos que sabe que a pessoa não vai entender, justamente para tentar dizer, ai, tu tem que trocar essa peça, mas não tem necessidade. Né? Então a gente evita isso. Eu sempre alerto as meninas para conhecer o básico, pelo menos, para não cair nesses enganos. Pamela, eu gostaria que tu falasse um pouquinho também para nossa audiência, porque a gente conversava aqui no off, não são só mulheres que precisam, né? Tem muito homem ali que acaba chegando na oficina que poderia ter evitado alguns problemas se conhecesse essas noções básicas, né? Exato, exato. Tem muitos homens que também não têm muito essas noções. Um exemplo bem prático e que acontece bastante é que a água do carro, ela tem um reservatório e esse reservatório não deve ser aberto, né? E quando ele é aberto, pode ocasionar um estrago bem grande no carro. E a gente sabe que quando a gente vai em posto de combustível, principalmente, o pessoal sempre nos pergunta como é que tá a água e o óleo, né? Isso é um hábito e eu acho que também uma forma de eles também têm que vender os serviços deles, né? Mas é uma coisa que a gente sempre recomenda
tanto para as mulheres quanto para alguns homens que vão até a oficina, que nunca se faça isso em posto de combustível. Porque quando tu chegar no posto, o teu carro vai estar com um motor quente, tu já vai ter andado boa parte do dia, né, com o carro, então a tua água do carro sempre vai estar baixa, o óleo sempre vai estar baixo, porque o óleo desce, a água desce para circular dentro do motor, né? Ele não fica no reservatório. Então, o momento ideal de a gente verificar nível de água e nível de óleo, principalmente, é de manhã cedo, antes de tu ligar o carro. No curso, inclusive, eu sempre falo para as meninas de a gente tirar um dia na semana que a gente está mais tranquila, que não tem correria do dia a dia, correria do serviço para ir rápido para o trabalho. Então, a gente sempre recomenda que seja no domingo. Domingo é o dia tranquilo. De manhã cedo, tu vai lá, abre o capô do teu carro, verifica a água, se está no nível, verifica o óleo, se está no nível. Se estiver ok, ok. Em uma semana ele não vai dar tanta diferença. Agora, se tiver algum vazamento que notar embaixo do carro, é nesses dias da semana que tu vai descobrir se tem um vazamento ou não. Aí tu diz pro teu mecânico, olha, tem vazamento no meu carro, faz 2 semanas, faz 3 semanas que eu tô avaliando, que eu tô verificando os níveis, então é algo que a gente evita um problema grande, né? Nós já tivemos vários casos de clientes homens, né, que por essa falta, às vezes, do cuidado, que a mulher é mais cuidadosa, né? A falta do cuidado do homem deixar o carro ferver o motor por causa de não ter visto um vazamento, né? E são essas noções básicas que quando cair, né, numa oficina, vai com certeza economizar, né? Exato. Pamela, esse curso de noções básicas de mecânica para mulheres aí, você tem, já fez quantas edições? Tem previsão de fazer mais uma? Como é que vai funcionar? Se eu não me engano, o último que foi feito foi a 4ª edição. A gente sempre usa fazer no verão, porque no inverno é mais difícil tirar a mulher de casa, né? Então, eu sempre uso fazer ali entre novembro e março, abril ali, que é uns dias quentes ainda. A gente chega a fazer uns 2, dependendo da procura, até 3. Mas é bem legal. Não faz muito tempo que a gente começou com essa questão, né? Mas é bem legal. De 2 a 3, sai no verão. Tu pode passar um contato teu aí para as pessoas que tiverem interesse, né? Ou que quiser saber mais sobre isso, para ficar ligado contigo. Claro. É o 54984491126, que é o telefone da oficina mesmo. Olha só, então a gente entrou um pouquinho atrasado no Facebook, mas todas as informações vão estar armazenadas ali, posteriormente também no nosso canal do YouTube. E essa entrevista, então, com a Pamela Garcia Correia aqui no Cá Entre Nós, falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse curso de mecânica para as mulheres que é tão importante para que a gente tenha essas noções básicas, né? De como cuidar do nosso veículo, como evitar aí transtornos, como não ficar na mão, né? Daqui a pouco vai pegar a estrada, não tem essas noções básicas, vai ficar na mão, para a gente poder realmente se virar. Olha, Pamela, eu quero te agradecer muito, quero voltar a conversar contigo sobre isso, talvez mais perto, né, do curso, para a gente conversar, para a gente falar, trazer para a comunidade e principalmente para as mulheres aí esse serviço. Muito obrigada. Obrigada eu pelo convite. Aí, então, o nosso Cá Entre Nós de hoje contou com o apoio de Iota Internet, com serviço de portabilidade de telefone fixo e também Sicredi, com o novo recurso de Plano Safra chegando. A gente fica por aqui com o Cá Entre Nós. Daqui a pouquinho a gente volta na programação da Rádio Sarandi. Sempre atualizada. Sempre Rádio Sarandi.